Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso último vídeo da série de semi-confinamento e nós vamos falar da técnica de semi-confinamento que mais utiliza concentrado, que é uma técnica que vem crescendo muito nos últimos anos por alguns fatores que nós vamos falar logo mais. Nós estamos falando da técnica de alto concentrado. Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para vocês que é diferente de alto grão ou grão inteiro. Eu vou explicar essa diferença para vocês logo mais adiante. Quando a gente fala em alto concentrado, nós estamos dizendo em dietas que ultrapassam 2/3 de concentrado na composição da matéria seca da dieta total, certo? Quando a gente fala de matéria seca, às vezes eu estou deixando vocês meio perdido aqui, né? É tudo que o animal está consumindo, menos o teor de umidade. A gente utiliza essa nomenclatura para poder ter uma estabilidade maior quando a gente fala dos nutrientes para os nossos animais, certo? Muitas pessoas consideram uma dieta de alto concentrado apenas quando o concentrado compõe mais de 80% da dieta. Eu já considero a partir dos 67%, porque nessa fase o animal já está consumindo 2 vezes mais concentrado do que volumoso. Então, para mim, isso já é alto concentrado. E já exige ser tratado como alto concentrado, cuidados de uma dieta de alto concentrado, certo? Nesse caso, como a gente está usando muito concentrado e pouco volumoso, a gente tem uma ruminação diminuída. E se a gente tem ruminação diminuída, consequentemente a gente aumenta o tempo, diminui o tempo de passagem, aumenta a taxa de passagem. E se a gente aumenta a taxa de passagem, a gente tem que ter cuidado com a digestibilidade. Para isso, a gente tem lançado mão de alguns aditivos, mas a utilização de fibras fisicamente efetivas, às vezes uma suplementaçãozinha ali com feno ou mesmo com bagaço de cana, ajuda muito na melhora da digestibilidade dessa dieta. E os aditivos aqui têm também um papel fundamental na segurança alimentar, porque a gente está falando de uma alteração alimentar. Então a gente precisa fornecer meios para que esse animal não venha a sentir muito essa alteração, certo? Eu quero abrir outro parêntese aqui para chamar a atenção de vocês. É o seguinte, eu tenho ouvido muita gente falando aí que aditivo substitui a adaptação. E não substitui, gente. Na verdade, eu desconheço alguma coisa que substitua a fase de adaptação. A gente não deve confiar, sobrecarregar o aditivo com essa ideia de substituir a fase de adaptação. Aqui, nas dietas de alto concentrado, o principal ponto que tem feito ser uma técnica cada dia mais utilizada é a questão de facilidade de manejo. Então, muitas vezes, a gente acaba comparando uma técnica de alto concentrado lá com o confinamento mesmo, e aí a gente tem uma vantagem operacional muito grande, certo? Um outro ponto é a questão de desempenho, porque os alimentos concentrados eles possuem um melhor perfil de energia e de proteína e também possuem um melhor perfil de degradabilidade dessa proteína e dessa energia, que acaba culminando no melhor desempenho desses animais. Se a gente tem menos ruminação pelo fato de a gente estar fornecendo mais concentrado, a gente tem uma diminuição do rumen e, consequentemente, um maior rendimento de carcaça. E esse é um dos pontos que tem chamado a atenção para as técnicas de alto concentrado, certo? E isso acontece porque o bovino é um organismo biológico. E em todo organismo biológico, tudo aquilo que está em desuso ou que está sendo subutilizado vai entrar numa situação de hipotrofia. Um exemplo
humano disso são os nossos amigos das academias, né, que fazem musculação, fisiculturismo, né, e muitas vezes a gente vê relatos, eu mesmo já ouvi relatos de pessoas que ficaram paradas aí uma semana, 10 dias, e perderam 2, 3 quilos de massa corporal. Por quê? Como não está usando, como ele não está forçando o corpo dele, o corpo entende que ele pode se desfazer de um pouco dessa massa corporal, certo? Outro ponto muito importante, principalmente agora nessa época, é a questão do controle da pastagem. Então, como ela é uma técnica de substituição, ou seja, o animal está deixando de consumir volumoso para consumir concentrado, se a gente tem escassez de pastagem, é um ponto interessante para a gente utilizar uma dieta de alto concentrado. Só que o que eu quero alertar vocês aqui? Quanto mais a gente substitui a alimentação, mais importante se torna a adaptação desse animal. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu estava um pouco acima do peso, estou lutando aqui para emagrecer, para ver se eu chego aí nos 90 quilos. Estava com 114. E para isso eu abri mão de alguns alimentos, principalmente da quantidade de alimentos, né? E por último eu resolvi entrar numa dieta cetogênica, que é uma dieta onde a gente consome aí menos de 10% dos carboidratos. E com isso, menos de 10% da energia da nossa dieta provém de carboidratos, certo? E para isso eu precisei fazer uma fase de adaptação de quase 4 meses. Eu não conseguia ficar com tão pouco carboidrato na minha dieta. Então, mostra a importância da adaptação. Eu senti isso na pele mais do que eu já sabia, certo? Quando a gente pensa em fornecer esse alimento para o nosso animal, nós podemos fornecer ele no meio do pasto mesmo, né, em linhas de coxo no meio do pasto, sempre estando alertas aí para espaçamento de coxo. Quanto mais a gente fornece alimento, mais espaçado tem que ser o coxo. E aqui a gente está falando em espaçamento aí de pelo menos 60 centímetros. Se tiver como ser acima disso, melhor ainda. Se for animais de chifre, às vezes a gente vai usar essa técnica aí para vaca de descarte, né? É muito importante que a gente tenha uma área de coxo maior ainda para evitar brigas entre esses animais e ter um prejuízo maior. Às vezes um animal com a perna quebrada, ou principalmente nos últimos dias aí, as brigas acabam tirando da gente lá no gancho do frigorífico, né? Então é importante ter essa questão da área de coxo, né? Inicialmente por uma questão realmente de consumo e depois por toda essa questão de agressividade. Outra coisa que eu tenho observado muito que o pessoal tem feito, não só agora na época das secas, mas principalmente na época das águas, muita estrutura de confinamento está parada. Então o que o pessoal faz? Solta o gado no pasto e 1 ou 2 vezes por dia fecha os animais e traz ali para o confinamento, trata no confinamento e solta para o pasto de novo. Então os animais não tem aquele estresse enorme por causa do barro, porque não fica ali amassando aquele barro o dia todo, né? E a gente otimiza muito a estrutura, é muito utilizado principalmente onde não tem disponibilidade de estrutura de coxo nos pastos, estrutura suficiente de coxo nos pastos. E por último, né, um dos tipos mais que vem apresentando maior crescimento nos últimos anos é o sistema de self-service, né, que é onde os próprios animais, com o consumo dos animais, essa ração vai descendo de um depósito em cima do coxo para dentro do coxo e vai se autoabastecendo, e a gente só precisa realizar o abastecimento desse depósito. Normalmente é uma caixa. Esse é um sistema que foi criado pela Major Nutrição Animal há alguns anos. E esse sistema tem trazido bons resultados aí, por onde tem passado, principalmente no quesito operacional, uma redução operacional muito grande, certo? A gente só precisa ter cuidado com relação à regulagem dessa caixa, porque ela é feita por réguas, né? Então a gente precisa regular
bem adequadamente para a gente não ter problema de consumo, não ter disparidade de consumo. Dentre os ingredientes que a gente pode utilizar aqui na nossa ração, a gente entra num ponto interessante, porque como esse animal vai consumir muita ração, nós estamos falando aí de animais que podem chegar a consumir 10, 12 quilos de ração por dia, a gente abre mão, né, a gente pode lançar mão de ingredientes menos concentrados, né? Então a gente pode sair, por exemplo, de um farelo de soja e ir com a torta de algodão, né? Às vezes usar um resíduo de soja ou um promil, né? Então, como o consumo é muito alto, abre essa oportunidade para a gente. Cabe, né, novamente, entender os nossos objetivos, entender onde a gente quer chegar, que tipo de animal a gente tem, o que a nossa pastagem vai contribuir para esse objetivo, e então traçar um perfil de dieta ideal para esses animais. Eu quero abrir um parêntese aqui para 2 ingredientes que tem um certo receio, né? A maior parte das pessoas tem um certo receio de utilizar, que é o caroço de algodão e a soja em grão, né? A soja in natura. Esses 2 ingredientes eles têm uma particularidade muito grande, que é a questão de ter um alto teor de extrato etéreo, de gordura, de óleo, né? E esse teor de óleo ele nos ajuda muito até determinado ponto, porque ele descarrega o carboidrato não fibroso. E com isso, ele dá um perfil de degradabilidade melhor para a nossa dieta, e além disso, ele barateia custo, né? A relação, o custo, né, por grama ou por quilo de energia que vem do extrato etéreo é mais barato do que o custo por quilo de energia que vem do carboidrato. Além disso, a gente pode pensar também na questão de animais que vão ficar muito tempo em dietas de alto concentrado, vão ficar aí mais de 100 dias em dietas de alto concentrado. Por quê? Porque como descarrega o carboidrato não fibroso, a gente diminui muito problema de casco, muito problema de acidose também, né? Através da inclusão de extrato etéreo na dieta. E outro ponto muito importante é que, através da inclusão do extrato etéreo, a gente consegue diminuir um hábito, né, do bovino chamado sodomia, que é o hábito de ficar montando sobre outro animal sem intuito reprodutivo, certo? A famosa trepação lá no semi-confinamento ou mesmo no confinamento. Isso acontece quando o teor de glicose na corrente sanguínea baixa. Então, se a gente consegue um perfil de degradação mais longilíneo dessa energia, que a gente consegue através do extrato etéreo, a gente dá uma diminuída boa na questão da sodomia, certo? A gente só precisa ter cuidado com os fatores antinutricionais, né? Então, respeitar aí a quantidade que a gente precisa colocar, a gente pode incluir na dieta, não ultrapassar os 30% no caso da soja e os 20% no caso do caroço de algodão, para a gente não ter problema com fatores antinutricionais. Gocipol no caroço de algodão e antitripsina na soja. Eu venho acompanhando o sistema de semi-confinamento, o sistema de autoconcentrado já há algum tempo, e com isso a gente acaba percebendo muitas falhas no sistema, e a primeira delas está relacionada à adaptação. Biologicamente falando, a adaptação perfeita é de 21 dias. Eu sei que isso tornaria muitos sistemas inviáveis, principalmente quando a gente está falando aí de uma suplementação exclusiva de terminação, né? A gente vai tratar desses animais aí 60, 70 dias no máximo, né? Então, como que eu vou passar 30, 40% do meu tempo só fazendo adaptação nesse animal? Eu sei que inviabiliza todo o processo. Mas esse é o ideal, e quanto mais próximo disso a gente chegar, mais a gente diminui o nosso risco, certo? Um outro problema nas dietas de alto concentrado, e que às vezes o pessoal não tem tido atenção com isso aí,
é a questão do tamanho do animal que está entrando. Porque, como aqui a gente tem muita energia, a gente precisa ter um perfil de animal, né, que já está pronto para entrar em acabamento. Se a gente pegar um animal em crescimento, muito provavelmente a gente vai ter o famoso animal bolinha, né, um animal aí de 15, 16 arrobas que já está acabado e que começa a ficar muito caro para a gente manter ele no confinamento, no semi-confinamento no caso, né? Então, sempre colocar animais aí acima das 13, 14 arrobas no sistema de autoconcentrado. Agora, se dentro do seu sistema cabe abater um animal de 16 arrobas, já com acabamento de carcaças bom para satisfatório, quem sabe, né? Pode colocar animais aí com 10, 11 arrobas tranquilamente. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a questão de fazer realmente a análise bromatológica. Porque normalmente a gente usa técnica de autoconcentrado agora na estação seca, porque é uma técnica de substituição, então faz sentido a gente substituir quando a gente tem escassez de volumoso. O que acontece em maio, por exemplo? O milho de safrinha ainda não começou a ser colhido, a gente está usando milho de safra, e lá no final de junho, começo de julho, a gente já vai começar a usar o milho de safrinha. Existem diferenças entre as variedades de milho safra e milho safrinha e, consequentemente, existe diferença entre o grão de safra e o grão de safrinha. Então, mudou o milho, né? Então, vamos fazer uma análise bromatológica, vamos coletar bem coletado, uma análise bem homogênea, mandar para fazer a análise, para a gente ter certeza do que a gente está colocando para o nosso animal. Isso aí pode definir o sucesso ou o fracasso do nosso sistema. E mais necessário ainda se a gente for substituir essa base, né? Vamos trabalhar aí no milho e vamos trabalhar com sorgo, por exemplo. Então, se faz cada vez mais necessário a utilização da análise bromatológica. Pessoal, um ponto que eu passei batido aqui, até eu queria ter comentado, é a questão do fornecimento desse alimento. Eu não gosto de fornecer mais de 0,5% do peso vivo do animal em concentrado por trato. Então, se a gente vai fornecer 1,5%, vamos dividir em 3 tratos. Vai fornecer 2%, vamos tentar dividir em 4 tratos. Ah, mas vai complicar muito o meu manejo e tudo. Tem problema se eu dividir em 2? Não, problema não, mas a gente pode potencializar os resultados se a gente utilizar uma divisão maior, né? Fornecer trato no coxo mais vezes durante o dia, tá bom? Pessoal, esse é o nosso último vídeo da série de semi-confinamentos. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que acompanhou nossa série, que participou, que assistiu, que comentou, que me mandou pergunta no WhatsApp. É muito importante essa interação com vocês, afinal eu estou aqui para isso, para interagir com vocês. Sempre que tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, certo? E amanhã nós vamos começar um outro assunto, não menos importante, que foi votado lá na nossa enquete no Instagram. Se você ainda não seguiu nossa página no Instagram, segue lá, @NutriVetPecuária. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, para que você possa entender um pouco melhor e acompanhar mais de perto os nossos conteúdos, certo? Amanhã nós vamos começar o tema de coordenação de equipe, foi o tema mais votado, né? Mais uma vez agradecer a todo mundo que participou da enquete lá, e eu aguardo vocês até amanhã. Um grande abraço!